Ohayou! Você gostaria de trocar uma vida de anonimato em que você conseguiria deixar de ouvir vozes para falar para um bocado de gente sem nenhuma perspectiva e nunca ser viralizado? Quem são vocês para dizer o que eu posso ou não fazer? E é assim que eu começo esse vídeo, né? Estamos chegando muito próximo ao final do ano, por mais que eu tenha já feito um vídeo de boas festas, vou fazer outro vídeo de boas festas. Galera, controlando target individuals, em alguns momentos eu estou tendo um silêncio real. Meu Deus. Já abracei meus pais, já saí correndo, já fiz inúmeras coisas. Até mesmo jogar e também não fazer nada. Mas a tortura mental, ela existe. E se existe um motivo a qual eles estarem fazendo isso, é porque existem pessoas que acreditam que estão certas. Eu acredito que vocês estão erradas. Então, se vocês preferem jogar uma moeda para cima e com isso cair cara ou coroa, e com isso saber se vocês estão certos ou se vocês estão errados, eu não me importo, né? Eu tuitei recentemente dizendo que no movimento Gang Stalking, existem mais pessoas que são advogadas do que pessoas que são cientistas, né? E essas pessoas que são advogadas, elas conversam com pessoas que são figuras religiosas, que conversam com pessoas que são tomadoras de decisão. Se vocês acham que ao conversar com Deus, ao conversar, digamos, com algo que seja além das nossas perspectivas humanas, vocês poderão jogar cartas, eu acredito que não. Pois a tortura e a dor é algo que nós vivemos. Então você, Gang Stalking, que vê esse vídeo, eu acredito que nenhum Gang Stalking vê esse vídeo, possivelmente já deve existir uma lista de pessoas a qual vocês nunca devem ver e a qual nunca devem interagir, e possivelmente está aqui esse canal. Então, tipo, se você não vê, se você não interpreta, por que seria julgado? Sim, gente. Existem pessoas convictas que nem sequer sabem da existência de nós, Gang Stalking, que nos vê como a Bíblia fala animais, né? Animais que podem ser sacrificados para um bem maior. A alimentação da sociedade e a criação daquilo que eu acho ser o Espírito Santo, né? Já é o que eu mais falo nesse vídeo, gente. O target individual, né? Essa tecnologia está tentando desenvolver algo sem eclodir uma guerra que seja considerado target individual. Já disse várias justificativas, vou dizer outra justificativa. Certa vez Bolsonaro foi ao exterior. Pra quem não sabe, eu sou totalmente petista. Peraí que eu não ia pegar meu boné do MST, mas eu acho que eu já tive vídeos com meu boné do MST. Não, tô aqui. É porque esse boné aqui eu uso pra tipo... Esse boné aqui eu uso pra tipo andar de mototáxi. Ele é bem sujo, sabe? Aqui na minha cidade eu ando mais de mototáxi, Uber táxi. Aí eu entro na moto, ao invés de colocar o boné assim, eu boto o boné assim, aí eu boto o capacete. E é imundo isso aqui, esse boné aqui é imundo. Fede pra caralho mesmo, viu? Essa porra aqui não cheira muito bem, não. Então, tipo, eu sou de esquerda, né? Os gangstalkers majoritariamente são de direita.
Então, pessoas que acreditam que é necessário ter pessoas sofrendo para que outras pessoas possam lucrar. Então, eu parto muito da ideia de que, tipo, a solução é cada vez mais difícil. Eu joguei isso em alguns algoritmos. Às vezes fala coragem com covarde. Em alguns algoritmos. E os algoritmos falam, pelo que você falou, apenas a conscientização das pessoas faria com que você melhorasse. A não ser que alguém de extrema relevância sofresse o que você sofre. Mas pelo que eu pesquiso sobre os target individuals, apenas pessoas sem perspectiva nenhuma se tornam target individual. Se você, target individual, tem um emprego assalariado, digamos assim, você entra nesse conjunto numérico. É doloroso até pra mim falar isso. Na verdade não é nem um pouco doloroso, mas tipo, é o que os fóruns e as pessoas falam, né? Ninguém com muita relevância se torna target individual. Mas de boa, eu também tô nesse grupo. Tem um anime aí, não sei o que, Ragnarok, que fala sobre deuses lutando contra humanos. E é mais ou menos isso que eu considero assim, sabe? O próprio espiritismo fala sobre as esferas mundiais, as esferas globais, né? A galera vai para outros planetas, e em outros planetas existe um planeta onde existem os deuses, pessoas muito ricas. E sim, gente, o que aconteceu aqui na cidade, Mossoró, Rio Grande do Norte, foi algo real. O que mais me gera incógnita, o que mais me geram pensamentos de perguntas, é tipo, por que aqui em Mossoró e por que não uma cidade como Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba? Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Santa Catarina, várias outras cidades. Aqui em Mossoró, Rio Grande do Norte, existe uma empresa de telecomunicações e essa empresa, ela, digamos, consegue captar os dados e transmitir os dados, diferente do que muitas outras empresas que possuem sociedades, né? Aqui em Mossoró existe uma empresa majoritariamente familiar. Essa empresa, ela é vinculada à medicina psiquiátrica. E sim, falaram olhando nos meus olhos, que nem os médicos iriam me ajudar. Espero que você esteja satisfeito, pois nem os médicos irão lhe ajudar. Se você falar isso para alguém, falarão que você está louco. E de fato, é verdade. Se eu conto para médicos, eles me mandam para psicologia, para terapia. Se eu conto para terapia, eu me mando para psiquiatria. E a psiquiatria lá fazem o nome deles, né? Me entolam de remédio. E segundo o documentário As 5 Mortes de Pedro, eu acredito na morte medicamentosa. Eu posso tomar tanto remédio que a minha fala, ela deixa de ter ênfase. Ela deixa de ter eficácia. Eu acredito sim na morte medicamentosa. Então, nesse fim de ano, eu peço para você, Stalker, que está vendo isso, principalmente nenhum Stalker vê isso. Por mais que meu vídeo seja Target Individual Brasil, que é o nome desse canal, o nome do meu projeto é Target Individual Brasil. A galera dos outros projetos, bacana, eu sou o Uchiha Sasuke. Vocês podem ser Naruto, eu nunca vou desistir de vocês. Quer dizer, eu vou ignorar vocês e vocês nunca desistam de mim. Porque eu sei o que me aconteceu. Eu sei o que me falaram, de Loren, né, de história. Eu sei do que é uma antena apontada para um satélite.
Existem equipamentos como espectrômetro, que conseguem ver os espectros. E eu acredito que a onda do satélite, né, a onda do equipamento, porque como é que eu imagino que funcione o Target Individual baseado em pesquisas? Eu imagino que seja um satélite, né, um satélite global, e esse satélite ele esteja aqui em mim, assim. É como se existisse um chifre. Um chifre não, né? Vou imaginar outra coisa porque eu não quero. Ai, gente, eu não quero ser chifrudo. É como se existisse alguma coisa aqui assim. E isso capta uma onda. Essa onda, ela consegue reagir ao meu cérebro. O que seria essa onda? Essa onda seria o satélite? Sim. Essa onda seria uma antena telefônica? Sim. Essa onda seria um cubo digital. Eu falo cubo digital porque tem vários nomes. Lá nos Telecom era CMTS, Cable Modem System Terminal, e OLT, que eu não vou lembrar a terminologia. Mas são equipamentos de gerenciamento de sinal. O CMTS, que é só para mostrar o quanto eu estou ultrapassado, né? Eu estou ultrapassado. O CMTS, o Cable Modem System Terminal, pega um sinal coaxial. Sinal coaxial é aqueles que tem antena parabólica. É um fio de cobre. Esse fio de cobre tem, digamos, um bocado de componentes que fazem com que a energia estática não saia. Mas quando eu estava bem próximo de sair, isso 5 anos atrás, há 5 anos atrás já estava na OLT, que era na fibra ótica. Esses equipamentos todos são sincronizados com satélites. Então, tipo, podem quebrar as antenas, podem quebrar esses equipamentos e também podem quebrar os satélites. Quebrando esses equipamentos, eu paro de escutar o que eu escuto. E possivelmente você para de escutar o que vocês escutam. A não ser que vocês sejam bem amigos, né, da galera que controla essa tecnologia. Claro que também eu paro do pressuposto que existem pessoas que conseguiram achar a cura e que resolveram vender a cura, né? É algo que é desesperador. Se você pesquisar Target Individuals, vocês vão ver que na maioria das pessoas são pessoas sem perspectivas, velhas fofoqueiras e também pessoas que nunca vão arrumar nenhum tipo de emprego, porque são pessoas que não estudaram. E eu vivo essa disputa. Eu falei no vídeo passado, no vídeo retrasado, que tipo, eu tava sofrendo porque eu não consegui ver o tracejado vermelho de pergunta errada em algumas palavras enquanto eu corrigia um artigo científico. Sim, gente, eu sou um cientista. Eu sou cientista da computação. Eu sei que pode parecer algo muito boçal, mas eu espero que não pareça. Eu não vanglorio por eu ser um cientista, mas por eu ser cientista, eu preciso escrever artigos acadêmicos. Eu preciso me desenvolver como cientista, eu preciso utilizar o método científico. E o método científico é sim muito mais antigo do que a tecnologia Target Individual. O método científico é mais antigo do que o Target Individuals. O Target Individuals, o MK Ultra, o Gang Stalking surge depois do método científico. E o que é o método científico? É você observar, é você questionar, é você criar hipóteses, experimentos, testar esses experimentos e voltar ao ciclo, né? Até ter uma resposta que seja contundente àquilo que você espera.
Então, né, eu utilizo de método científico para saber do que eu tenho. E nessa fase de observação, nessa fase de hipótese, os testes vocês já viram. Eu fiz alguns testes com alumínio, com bolsas térmicas. E até então nenhum grande resultado. Segundo inteligências artificiais, isso em meados de 2020, 2021, 2022, quando de fato as inteligências artificiais elas eram uma ameaça a o que a gente chama de gangstalking, o que me veio de resposta era uma gaiola de Faraday. Eu sei que em alguns estados do Brasil existe essa gaiola de Faraday e ainda tô tomando coragem, né, de chegar e dizer: ei, vamos atrás, vamos saber. Vamos saber dessa gaiola de Faraday. Se eu posso entrar e se eu posso, né, ter, digamos, o meu sinal totalmente bloqueado. Até então eu sei que muita rapariga é target individual, mas de boa, né? Quando falam para mim que nem os médicos vão me ajudar, eu entro em algo que eu chamo de tabu, né? O verdadeiro tabu. Não é fácil chegar e quebrar um tabu, né? Por mais que a literatura hoje diga que é muito fácil. Se eu milito contra negros, homossexuais, transexuais, mulheres, eu quebro um tabu. Mas não é um tabu, né? É difícil de quebrar, né? Quando eu falo dos meus sintomas, eu adentro a problemas psicóticos. Eu adentro a problemas que a psiquiatria resolve de maneira muito bem com clonazepam, diazepam, um bocado de remédio, né? Antes de mais nada, eu queria dizer que sim, eu comprei um ar-condicionado, eu tenho renda passiva, eu sou pirata na internet. Por mais que eu seja total mesmo disso, e depois mesmo disso eu esteja muito sendo perseguido. Eu tenho uma renda muito passiva, porque eu jogo online. E eu não... Quer dizer, eu jogo jogos. E eu faço crack de jogos, faço crack de softwares. Tudo isso eu manjo muito, assim, sabe? Isso é um crime. Pau no cu, se isso é crime. Pau no cu, se isso é crime. Eu tô aqui assumindo os meus erros. Será que vendo esse vídeo os gangstalking conseguem assumir os erros? Porra nenhuma, porque eles acreditam que estão criando o Espírito Santo. Sim, gente. Pelo menos eu só posso falar, né, antes de mais nada, eu só posso falar sobre a minha vivência. Eu não posso falar sobre você, target individual, sobre você que sofre o que eu sofro. Eu posso falar sobre o que me aconteceu. Triste pra demais. Porque antes de gravar esse vídeo, eu fui atormentado por uma voz que dizia: você faz target individual ser uma coisa engraçada. Não faço não. Rir e ser engraçado são duas coisas completamente diferentes. E é aí que eu entendo que o meu gangstalking, né, a inteligência artificial que me assombra, o espectro que me ronda, porque eu sei que é um espectro, é burro, né? O espectro que me ronda jamais seria tão desconstruído quanto eu. E aí que a gente entra na parte do especialista, né? O especialista, ele sempre vai ser uma pessoa mais inteligente do que a própria inteligência artificial. As pessoas que controlam, né, essa tecnologia de MK Ultra, as pessoas que controlam além do MK Ultra, aí eu entro num conceito de milícia, mas eu falo daqui a pouco. Essa galera, ela nem cogita a desconstrução social. Imagine que a figura Illuminati, né? O Illuminati, ele acredita que uma pequena porcentagem da sociedade
controla a maior porcentagem da sociedade. Levando o conceito de escalabilidade, eu acho que isso acontece também no target individual. Pessoas muito ricas controlam as pessoas que são target individual. Então, partindo dessa ideia, eu penso muito que, tipo, eles precisam controlar pessoas. E essas pessoas, elas não podem ter senso crítico. Na maioria das vezes, as pessoas são preconceituosas. Na maioria das vezes, as pessoas, elas não entendem construtos sociais. E com isso, fazem com que eu acredite, por meio de prompts, que eu estou, digamos, sendo preconceituoso. Na verdade, não estou sendo preconceituoso, não. Eu tenho, sim, algumas pessoas que jamais falariam em vídeos, mas que sofreram o que eu sofri por medo. Gente, o que eu sofro, né? O que eu sofro é muito ruim, me deixa triste, me dá vontade de chorar. Se eu gravo vídeos engraçados que mostram que target individual é, digamos, algo ruim, mas que eu levo por um lado otimista da coisa, não quer dizer que eu sofro muito por causa disso. E só Deus sabe o quanto eu sofro, eu tenho 30 anos. Tá difícil demais pegar mulher. Cada dia que passa é mais difícil pegar mulher, assim, né? Mas, tipo, não quer dizer que eu vá simplesmente me sucumbir. Não, de boa. Eu paro de gerar filhos, eu paro de pegar pessoas, mas sim, eu continuo gravando vídeos. Porque eu gosto da ideia target individual, da ideia gangstalking, de que você vai conversar com Deus. E quando se conversa com Deus, não é? As cartas são colocadas na mesa. Isso são frases de próprios gangstalking. Quando eu tava numa empresa de call center, eu fui confrontado com algo que eu achava ser um gangstalking e ele mandou a real pra mim. Do nada ele disse assim: você acha que Jesus Cristo, se tivesse reencarnado, ficaria do lado de Pôncio Pilatos? Aí eu disse: pai, eu acho que ele teria capacidade de curar pelas mãos, que é o que eu como cientista acredito, né? Se hoje a gente já consegue escolher a cor de cabelos, cor de olhos, fenótipos, eu acredito que daqui a 10, 20 anos, 50 mil anos atrás, na frente, né, nós teríamos a capacidade de curar pelas mãos e sim de enviar um espermatozoide para fecundar uma mulher, né? Aí eles não sabem o que responder, né? Porque na maioria das vezes o gangstalking, por mais que se considere um ser superior, por mais que considere uma pessoa escolhida por Deus, ainda assim eles são arcaicos em questão de pensamento. Então eu digo, gangstalkers, por favor, pensem de maneira crítica. Vocês acham que o movimento Target Individual, o movimento de escolher pessoas para desenvolver essa tecnologia que no passado vocês vão chamar de Espírito Santo, não seria muito melhor se fosse algo voluntário do que algo, digamos, obrigatório? Obrigatório não. Algo contra a vontade da pessoa? E é esse o motivo do meu vídeo, né? Você gangstalker, eu tô me aproximando muito do Natal, tô me aproximando muito do Réveillon. Natal vou passar em família, espero que eu não dê vexame. Teve um acontecimento que eu dei um vexame muito ruim, eu tive um apagão, né? Eu não consegui lembrar o que me aconteceu. E tinha bebido muito pouco, assim, sabe? Não tinha utilizado drogas nem bebidas lícitas o suficiente para me apagar. E no outro dia eu sofri as consequências. Eu sei que quando essa galera vem de com força total. Então o Natal eu vou passar com minha família, o Réveillon eu vou passar, espero passar com meus amigos, né? Pô, de bêbado. E eu queria muito que nessa época vocês não me afetassem.
É você, gangstalker, que está vendo isso. Pelo amor de Deus, eu imploro. Eu peço de joelhos. Pare. Vocês sabem que estão errados. Por mais que existam pessoas que lucrem milhões, lucrem muito achando que estão corretas. Até mesmo pouco. Hoje o mínimo, até o mínimo é muito, né? Então eu peço para que vocês se conscientizem e boicotem o movimento. Só em vocês verem isso, vocês não vão querer boicotar o movimento. Porque com certeza já existe uma tecnologia, além do MK Ultra, que consegue mapear e consegue entender o que vocês falam. Então sim, eu não sei o que fazer, tento buscar a cura, mas a cura é difícil. A cura não é simples. Não vou me vincular para uma igreja. Eu prefiro perder meus familiares. Eu prefiro ter doença grave que me faça sofrer. Eu prefiro implorar dizendo que estou arrependido do que se me meter a tecnologias que me façam crer que eu estou errado, né? As minhas amigas raparigas, todas elas se submeteram ao gangstalking, se submeteram a essa galera, fazem crimes, são voltadas à política tradicional, às oligarquias que acontecem aqui, muito aqui no Nordeste. Então é isso, né? Tá postando esse vídeo aqui. Tô muito assustado, né? Ó, o vizinho fazendo barulho. E tudo isso me incomoda bastante. Então eu acredito muito no espectro. O espectro é uma onda, mas essa onda ela tem, digamos, uma certa sapiência. Essa onda ela tem uma certa inteligência. Então é isso, galera. Valeu e até a próxima.